Irmão Pedro, muito bom ver o senhor e sua família de novo aqui com a gente. Bem, Deus abençoe. Irmãos, nós vamos dar início. As orações que já foram feitas, acho que são suficientes. Livro de Atos, desculpa, Pedro, onde a gente terminou na última reunião, 1 Pedro, capítulo 7, 8 e 9, acho que é isso. 1 Pedro, capítulo 7, 8 e 9, depois a gente volta para Atos. Irmãos, hoje nós estamos, por assim dizer, encerrando por esse tempo, capítulo 7, 8 e 9. Onde nós estamos, por esse tempo, encerrando as ministrações. Depois virá outros irmãos. Nós entendemos e aprendemos que é saudável para a Assembleia, tendo mais irmãos no Ministério da Palavra, com esse cargo, termos a devida circulação dos dons. Amém? Hoje nós estamos não finalizando o assunto, mas encerrando por agora. Outros irmãos tomarão, depois nós retornamos. E nós, como o irmão Walter acabou de sinalizar, esses dias nós falamos um pouco sobre a questão da igreja. E o nosso coração era falar, além de quem somos, como nos reunimos, a origem, também falar um pouco sobre a questão das lutas e da identificação da igreja. E Pedro, nós lemos na última reunião, fala de um grupo de irmãos simples, que tinham que ser, assim como nós, animados. E é essa uma das palavras que eu quero fazer aqui na introdução, para mim e para você. Aquilo que nos anima, que nos motiva a estar com o Senhor. Uma das coisas que foi dita domingo passado, se perguntássemos ao Pedro ou ao Senhor quais qualidades teremos ou precisamos ter para enfrentar lutas, dores, a gente lê livros, de irmãos tão profundos, e tem vidas de irmãos que nós analisamos tão ricas, e uma delas é amar o Senhor. Das três que nós vimos, eu quero lembrar desta: amar o Senhor. Porque é nessa relação de amor, foi por essa relação que o Senhor fez o que fez. João, quando busca explicar para nós o feito de Deus, ele diz: Deus amou o mundo. Amor. De uma maneira sem explicação, e por causa desse amor deu o seu filho. Ou seja, a base do nosso relacionamento, a base do relacionamento, não vou dizer nosso, porque às vezes nós somos tão falhos, mas a base do relacionamento de Deus conosco é amor. Mesmo que nós vamos falar hoje um pouco mais sobre a disciplina, mesmo quando nos disciplina, nos açoita ou nos bate, ainda assim é por amor. Não há rancor em Deus, não há raiva, não há agora eu vou fazer isso porque você me desobedeceu. Não é por rancor, não é por tristeza, não é porque ele se decepcionou, não é porque ele ficou muito envergonhado, não, é por amor. A base de Deus conosco é por amor. E essa é inexplicável, porque na parábola do filho pródigo nós somos, na maioria das vezes, o irmão que ficou, aquele irmão que não entende tanto amor assim. Como alguém pode abraçar outro que deu com os pés nele, foi viver a vida como quis, gastou o dinheiro suado que o pai ganhou, destroçou tudo, não estava nem aí para a sua fé, nem para a sua religião, foi lá comer com os porcos, tudo que ele podia fazer de errado ele fez.
no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, e mesmo assim ao voltar só recebe desse pai amor. É um amor inexplicável, que a gente pode até criticar o irmão lá mais velho, mas a maioria de nós faria a mesma coisa. A mesma coisa. A maioria de nós diria, não, mas não vai nem dar um tapa, não vai fazer nada. Não vai fazer nada para esse menino que acabou com tudo. Não. O Senhor, quando nos julga, é em amor. Nós não sabemos se esse pai disciplinou seu filho de alguma outra forma, porque a mensagem do filho pródigo não é sobre isso. E como disse o nosso irmão Stephen Cal, quando fala sobre salvação, ele diz uma frase que eu lembro que a primeira vez que eu li, eu disse, gente, eu já li algumas literaturas importantes sobre a teologia sistemática do Schaeffer, a do Bultmann, a desses irmãos que escrevem para seminários, e o Stephen, em um parágrafo despretensioso, falando para nós, ele disse, olha, eu acredito que a maioria dos irmãos, e é essa uma das minhas maiores admirações por os irmãos que vivem a vida da igreja, são na simplicidade conseguir colocar coisas tão altas. O Stephen diz, olha, eu acredito que a maioria dos irmãos que vivem confusos a respeito de Deus, salvação, perdição, eles precisariam separar apenas duas coisas. Uma delas é ter a compreensão, ou chegar a ela, que salvação é um dom, ou é uma recompensa. E ele fala 2 parágrafos, abandona o assunto, deixa nós lá olhando. Mas ele diz muito simples, diz, olha, se você acredita e crê que salvação é um dom, é um presente, não se toma, viva tranquilo. Isso que Deus te deu, te presenteou, nunca mais será tomado. Foi dado. É um presente, é uma dádiva. Você não merecia, né? A gente dá presente muitas vezes por merecimento. Será que fulano merece? Né? Vou para o aniversário, não gosto muito dele. No amigo secreto, nas empresas, a maioria já acabou. Não sei onde a Dani trabalha, se ela consegue fazer. Mas a maioria acabou. Ninguém consegue fazer amigo secreto em empresa nenhuma, porque todo mundo diz que é chato e o presente não presta. E quando compra, só compra para a pessoa que gosta, e a outra que não gosta, a gente dando um meio e recebendo nada. Não presta. Acabou. É só o nome, ficou só o nome nas empresas. Algumas. Porque nós, por essência, se não estivermos em Cristo, somos maus. Não sabemos dar as coisas para os outros, a não ser que nós gostemos muito. Deus não. Deus nos deu um presente. Diz a Bíblia, quando nós o odiávamos, não merecíamos nada, mas Ele nos amou. Amém? Ele nos amou. Esse presente é maravilhoso. E é por isso que o Stephen diz, mas não quer dizer que por fato de eu acreditar que salvação é um presente, não exista nenhuma recompensa. Há algumas coisas a serem conquistadas, e a isso nós chamamos de galardão. O Senhor nos dá presentes, há coisas que nós não sabemos ainda dizer nomes, mas sabemos que deve ser muito bom. E para chegarmos a essa recompensa, e separando, salvação foi nos dada, mas há recompensas que o dono da vinha quer pagar, ou quem nos deu o dom quer retribuir. Há coisas que nós devemos animar-nos a ter, nos animar, nos motivar por amor ao Senhor. E Pedro aqui, voltando para nós irmos para Atos, só para rememorar os irmãos em Pedro ainda. Pedro no versículo 7 diz, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Irmãos,
Eu digo para os irmãos, eu peço ao Senhor que nós voltemos a esse degrau de ânimo no Espírito. Ó Senhor, eu quero quando o Senhor se revelar, porque não é se Ele vai. Se revelar é uma certeza. Creiam os homens ou não, estejamos nós vivendo uma vida santa ou não, Ele vai se revelar para todos. Ele vai se revelar. Isso é uma verdade que nós não temos. Um dia, nós não sabemos quando, nem de que forma, nem se antes, durante ou depois dessa grande tribulação. Nós não temos muitas certezas, mas há uma certeza: Ele vai se revelar para nós, em particular, e conversar conosco. E ele, Pedro, animando esses irmãos, dizem: e o que acontece com vocês, as lutas, as provas, as tribulações, é a prova da vossa fé, que precisa ser provada, porque se não for, se o ouro para brilhar, para reluzir, né? O Otto Mani gostava de falar sobre as narinas do dragão, levando para um patamar muito mais alto de sofrimento. Então esse ouro precisa ser lapidado, queimado, para poder brilhar, e você, da mesma forma, será a nossa fé. Ao ser lapidada, burilada, essas pedras que eram toscas e cheias de pontas, conseguirem se ajuntar e se ajeitar, e quando o Senhor for ajustando essa edificação, Ele nos mostrará como ficou essa fé, porque ela tem que ser provada. A nossa tem que ser provada, de alguma forma. Eu lembro, eu estava ali, antes de vir para cá, e lembrando, uma das primeiras vezes que eu lembro de minha fé ter sido provada. Eu espero que você lembre da sua. Estava lembrando uma das primeiras vezes, Senhor, uma das primeiras vezes que o Senhor meio que estava provando. Eu fui ainda muito jovem morar no Iguatu, e fui por questão de, na cabeça, acreditar que precisava fazer algo para o Senhor. Só que eu vivia em um contexto denominacional, e os irmãos não recebem bem quem não anda com a carta de recomendação e diz apenas que está passeando e fazendo a obra, não é muito, sem ninguém ligar. E para mim isso não importava, eu não tinha muito, fui para lá. Já não tinha mais família lá, mas fui para lá. E fui para um culto à noite de uma congregação chamada Igreja Evangélica Deus Trino, que ainda existe lá. E essa congregação era muito pequena, hoje está bem maior. E participando ali do culto, conversando com os irmãos, quando terminou, na minha cabeça, os irmãos iam... Eu tinha saído daqui de Jardim União, do Castelão. Os irmãos iam me abraçar, me colocar dentro de casa e toda aquela maravilha. Mas não foi assim que aconteceu. Terminou o culto, o povo, cada um foi indo embora. Ninguém perguntou onde eu morava, nem onde eu ficava, nem se tinha nada, nem se ia jantar. E eu achando que tudo muito estranho. E ali mesmo eu fiquei, e ali mesmo eu olhei para aquele púlpito que já não tinha nada, porque assim, não tinha teto. Os irmãos estavam construindo. Não tinha teto, não tinha janela, era só as paredes. Eu não tinha mais para onde ir, para aqui mesmo. Eu tinha a mochilinha, botei a mochilinha lá, deitei. Foi um tempo de muita oração, porque não tinha outra coisa para fazer, era só orar mesmo. E eu fiquei mais ou menos, irmãos, uns 2 meses para o Senhor fazer com que algum irmão notasse a situação. Aí pela manhã eu acordava, ia vender um picolé, ia na sorveteria, conversava com o cara, pegava um carrinho, botava o picolé, rodava ali no Iguatu, devolvia o carrinho, aí ia na rodoviária, pagava uns R$2, tomava um banho, trocava a roupa e volta para o culto. Isso uns 2 meses o Senhor permitindo essa situação para saber. Eu quero saber se esse indivíduo é crente mesmo ou é está só de conversa para o meu lado. Ninguém perguntava. E o Senhor permitiu tudo isso não, quase nada, mas para mim na época era muita coisa, porque para mim os irmãos iam fazer coisas comigo que eu não imaginava, iam me botar no púlpito, sei lá o que é que eu pensava, e apenas o Senhor deixou ali, de molho, participando do culto, ninguém perguntava nem meu nome no final. Lá pro 2º mês foi que o irmão
chamado José Nildo, que já faleceu, disse: irmão, o irmão está morando aonde? Eu disse: aqui. Ele: aqui aonde? Aqui o senhor está pisando aí. Ele: aqui mesmo. Ele não dorme aqui, ele é aqui. Então vamos lá para casa. Aí pronto, o Senhor estava lembrando, desse dia para cá, nunca mais o Senhor deixou faltar nada. Nem antes. Mas o Senhor precisa ir provando. Esse irmão levou para casa e deu comida, e daí para frente eu não lembro mais de nenhum momento desse sozinho. Mas o Senhor vai provando a nossa fé em pequenas coisas, para que a gente consiga se ver. E Pedro diz que isso não é para que a gente apareça, mas para que a honra e a glória e o louvor no dia da revelação do Senhor sejam vistos em nós. É para isso. Verso 8: o qual não havendo visto, nós já falamos, o qual não vendo agora, eu quero adiantar, mas crendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. E o versículo 9: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Eu digo para os irmãos uma coisa que vocês já ouviram, e é bom que a gente lembre. Irmãos, é uma fatia muito pequena dos evangélicos que você conhece que tem a oportunidade de ouvir falar sobre esse assunto, a salvação da vossa alma. É muito pequena a parcela. A maioria dos irmãos não sabem porque se convertem e ainda pecam. A maioria dos irmãos tem muita dificuldade de ainda estarem vivendo: o Espírito Santo habita em mim e eu ainda descorrego, e será se eu me converti? Muitos irmãos vivem muito confusos. E nós tivemos a oportunidade, ou temos a oportunidade, de olhar para essa palavra, e que é profunda, mas para nós se tornou básica: a salvação da nossa fé. Pedro é um dos poucos apóstolos que tocam nesse assunto. Na segunda carta ele fala de desenvolver a salvação. A maioria dos irmãos tem a compreensão básica que ou você está salvo ou não está salvo, ou você está no céu ou você está no inferno, ou você é crente ou você não é crente, ou você é isso ou você é aquilo. Não compreenderam que Romanos, que nós já estudamos e vamos voltar lá um dia, Romanos 6, 7, 8 e 9 é uma grande lição para nós sobre esse caminho que o Senhor trata cada um de nós até chegarmos à salvação da nossa alma. E todos, de alguma forma, precisarão passar por tribulações, por problemas, por dificuldades. E dentro dessas tribulações e dificuldades, o Senhor vai nos lapidando, nos ajustando. Os textos que nós vamos buscar ver apontam para o porvir, a disciplina que nós começamos a ver lá atrás. Essa disciplina que está em Mateus, em Lucas, 2 Timóteo, disciplina dos santos, disciplina que alguns de nós nem aqui, e talvez aí esteja a dificuldade, nem aqui vão nos dobrar. É muito difícil nós compreendermos que haverá irmãos que não vão se dobrar ao querer do Senhor aqui, nessa vida, nesse lugar. Vamos abrir em Lucas, para a gente relembrar um texto, Lucas 6. Lucas 6, verso 20. Nós vamos ler todos os versos que depois, irmãos, vão lendo em casa com calma. Lucas 6, a partir dos versos 20. O que nós percebemos é que todos nós precisaremos, se nós queremos alcançar as heranças do Senhor, se nós queremos alcançar aquilo que o Senhor ainda tem para nos dar,
nós precisamos permitir que a vida do Senhor viva em nós, de fato. E essa vida, o irmão Delcio, nos seus livros, fala de uma casca. Todos nós temos muitas vezes uma casca que precisa ser quebrada para que a vida seja vivida. E o texto que ele usa é muito simples, é lá do óleo que é derramado aos pés do Senhor, o bom cheiro do Senhor. Essa vida está em nós, em todos nós. Só que ela precisa exalar, ela precisa sair, ela precisa ser percebida, não somente dita que ela existe. E quanto mais o Senhor vai nos dando oportunidade. Se existe uma palavra que é bendita sobre as bem-aventuranças, são as oportunidades que o Senhor vai nos dar durante todo o dia. Todo dia. Todos os dias serão nos dada oportunidade para que o Senhor nos quebre e nos vença. Você olhar para as bem-aventuranças dessa forma, você vai perceber que todas as bem-aventuranças estão pautadas em uma ação que eu devo ter diante do Senhor, diante das pessoas, diante do mundo. O Senhor diz no versículo 20: bem-aventurado vós, os pobres, porque dele é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados que choram, bem-aventurados sereis os homens, quando vos odiarem, quando disserem, injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai, exultai. Todos os textos, o 27, mas a vós que isso ouvir, digo: amai aos vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir uma face, dá-lhe a outra, e dá a qualquer que lhe pedir. 31. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma forma fazei também a eles. 35. Amai, pois, os vossos inimigos e fazei o bem. Emprestai sem nada esperar, e será grande o vosso galardão. Amados, nós temos diante de nós um caminho que a maioria de nós conhece. Nós temos no final da caminhada, no final da nossa empreitada, uma herança, um galardão, uma recompensa, coisas que o Senhor tem para nos dar. E como foi dito aqui já hoje pela noite, essas coisas só serão nos dadas de fato, essa presença do Senhor só será vista se esse Senhor que nós cremos, que morreu, ressuscitou e pelo Espírito habita em nós, conseguir nos vencer. Por isso que o irmão escreveu o livro A Vida que Vence. A Vida que Vence. Primeira vez que qualquer irmão lê aquele livro, às vezes bate uma tristeza, né? Que é isso? Que livro? Aquele livro deveria ser básico para a nossa vida. A vida que vence. Porque foi a vida do Senhor que venceu a morte. Foi a vida do Senhor que venceu as trevas. E essa vida foi nos dada. Nós não temos uma menor medida, irmãos. E eu não estou nos comparando ao Senhor no que diz respeito à sua triunidade. Não. Ele repartiu conosco da sua vida. Essa capacidade de perdoar, essa capacidade de olhar o outro, essa capacidade de ter misericórdia, essa capacidade de respeito, de ser humano. Essa semana nós estávamos preparando uma aula com os professores lá de filosofia, eu conversando com eles, e o assunto que eles estão dando é o humanismo de novo, a gente conversando, e eu percebo quanto esse pessoal fala contra a Bíblia e nunca leu nada, sabe de nada. A pessoa olha para mim e diz assim, é por isso que eu não gosto da Bíblia, porque ela não é humanista. Meu Deus, que é para o senhor ser humanista, meu querido? Me explique, onde é que a Bíblia não é humanista?
Não, a Bíblia é misógina, para quem não sabe, é odiar a mulher. Misoginia é odiar mulheres. A Bíblia não só não é humanista, ela é misógina, ela detesta mulheres. É meu. É esse professor que vai para a sala de aula. É esse indivíduo que está lá na sala de aula, quando é perguntado alguma coisa a ele. E a gente conversou e eu fui mostrando para ele, tentando mostrar para ele uma coisa muito simples. Irmãos, não existe outro livro, não existe outra na cabeça dele, outra ideologia que transforme o homem naquilo que o humanismo diz querer, senão as Escrituras. Somente a vida de Deus nos leva àquilo que era o Adão, ao homem perfeito, ao homem intacto, o homem que não tem ódio, o homem que não mata, não vai querer fazer nada contra ninguém. É esse homem que o Senhor restaurou em nós. E é esse homem que precisa ser visto. Essa pessoa, 2 Timóteo 4,14. 2 Timóteo. Segundo Timóteo capítulo 4, verso 14, diz o seguinte: Paulo, quando nós aqui estudamos a segunda carta aos Coríntios, nós aprendemos com Paulo assim uma lição muito grande, que ainda hoje eu carrego. Da última vez que nós tivemos essa carta aqui, qual é? Paulo aprendeu, Paulo do Espírito Santo, Paulo aprendeu uma coisa que é muito difícil para nós. Qual é? Sofrer nas mãos de quem nós esperamos amor, afeto. Sofrer nas mãos de quem você ajuda, de quem você fez tudo. Você se deu, você amou, você se doou, e ainda assim você recebe patada, escárnio, piadinha. A segunda carta aos Coríntios, Paulo rasga o seu coração de homem e mostra o quanto isso dói, porque nós não podemos dizer que não dói. É óbvio que quem faz o bem ama. Imagine uma irmã ou irmão que está aqui, que se deu pelo outro, amou até o fim, fez o que podia e só consegue receber o mal. Essa pessoa não vai chorar, não vai sofrer. Vai. Só que Paulo, ele, irmãos, é muito bom olhar para a vida de um irmão que é um irmão, não é nenhum super-homem, não era Jesus, o Filho de Deus, era Paulo, um perseguidor, um homem que por questões religiosas erradas, perseguia a igreja, mas o Senhor ganhou o coração daquele homem. Paulo chegou a dizer que era o pior dos pecadores, ou o maior, dependendo da tradução. Foi quando ele entendeu que ele dependia de Cristo. Se nós não formos esvaziados de nós mesmos, e o Senhor nos preencher, irmão, não tem como nós exalarmos a Cristo e nos mostrarmos diante daquilo que a igreja precisa ser. Então, várias vezes, Paulo teve grupos que o incentivaram à revolta, a disciplina mesmo. Não, esse irmão vai ver agora o que eu vou fazer com ele. E Paulo se calava dessas situações. Aqui tem uma delas, que é chamado Alexandre, o latoeiro. Aqui é falado pouco dele. Alguns irmãos se aprofundaram um pouco mais. Esse homem era digamos assim, um dos grandes apoiadores do ministério de Paulo. Está próximo, mas houve possivelmente inveja, dissensão, coisas que nós lá atrás já vimos, coisas que nós aprendemos aqui nesse caminho pequeno que nós fizemos até aqui sobre a questão da igreja. Os dons que foi nos dado, a capacidade espiritual que o Senhor deu aqui a cada um, seja ela cantar, louvar, servir, evangelizar, pregar,
curar, seja o que for, flutuar com essa cadeirinha branca, Deus te abençoe. Todos os dons de poder, de autoridade, de serviço, de governo, tudo que Deus puder nos dar, amém. Se o Senhor quiser te dar quantos dons Ele quiser, amém, que o Senhor o faça, e que você seja fiel aos dons que Ele te dá. Mas uma coisa é verdade nesse nosso assunto da igreja: isso não muda quem nós somos, se não for pela vida, se não for por negar-se a si mesmo. É por isso que nós nunca podemos esquecer que a igreja de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, é a maior lição não ouvida pela maioria dos irmãos. É uma das maiores lições que parece que eles não querem dar atenção devida. E olha que essa carta já foi estudada em revista Escola Bíblica várias vezes, mundo afora. E a grande lição daquela carta é: a igreja pode ter todos os dons que o Espírito Santo puder produzir, mas ainda assim ser carnal, lasciva, omissa e prostituta. E parece que as pessoas não querem muito prestar atenção. É melhor não entender, se fazer desavisado. Não é bem isso. É isso sim. Primeira carta aos Coríntios é uma demonstração do quanto Deus pode nos dar muita coisa. E isso que Ele nos dá está em uso, em perfeito uso. E no lugar de nós nos dobrarmos, esses dons nos fazer chegar mais perto dEle, a gente pode se ufanar, brigar. Eu falo mais do que tu fala em língua, mas eu interpreto, tu só orou 2 vezes, mas eu tenho mais dom, e ninguém espera mais ninguém para partir pão, e pronto. E vira uma bagunça. Irmãos, o Senhor não tem e nunca terá problema nenhum em nos dar seus dons, amém? Nenhum. Mas lembremos, Ele quer de fato nos fazer ser parecidos com Jesus. Amém. Já nos fez. Só que essa casca que nós ainda temos vai sendo quebrada conforme a vida de Deus vai saindo ou vai exalando. E Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. E aqui esse versículo abre um pouco do que nós vamos falar hoje. O Senhor lhe pague conforme as suas obras. O que é que Paulo está dizendo aqui em 2 Coríntios para Timóteo? É que o Senhor terão cobranças que o Senhor fará, seja sobre dons, sobre o viver, sobre como tratamos os irmãos. Você acredita mesmo que você vai tratar os irmãos na casa de Deus do jeito que você quiser, gritando, humilhando, escorraçando, e Deus não vai fazer nada? Vai. Deus tratará todos segundo as nossas obras. Irmãos, eu não sei, eu digo para os irmãos que um certo tempo eu fiz uma linha do tempo do Antigo Testamento com um grupo de irmãos sobre essa lei da semeadura, e chega um momento que meio que vamos parar. Vamos parar, porque aqui é melhor a gente esperar o que é o Senhor vai dizer lá na frente. Eu não sei como essa lei da semeadura funcionará para cada um de nós, porque de fato eu não acredito que exista uma matemática exata. Como Deus vai cobrar a cada um de nós naquilo que fizemos no nosso corpo? Mas que haverá uma cobrança, haverá. Deus tratará conosco em tudo aquilo que fizermos. E é por isso que nós paramos no livro de Atos em Ananias e Safira. Eu não vou avançar para o serviço. Em outro momento vamos avançar aos serviços na igreja, diáconos e tal. Vou parar aqui mesmo, na disciplina. A gente caminha vendo Atos abrindo as portas para o mundo.
irmãos entrando, 1.000, 2.000, 3.000 presbíteros definindo e tudo, e as confusões começam. O tratamento vai começar. E Ananias e Safira talvez não sejam os únicos, mas são os primeiros que vão sinalizar para a igreja que esse Deus que nos deu salvação, esse Deus que nos deu a vida, Ele também cobra quando mentimos e enganamos. Também cobra. E Paulo diz que esse irmão Alexandre Latueiro causou a ele muitos males. A maioria dos males causados contra Paulo, irmãos, eram invenções. Inventavam que Paulo tinha relacionamentos com outras mulheres, que Paulo pegava dinheiro do povo, que Paulo roubava, que Paulo queria ser dono dos irmãos. Era muita acusação contra Paulo, muitas. E no versículo 15 ele diz: tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. E esse verso 15, a gente avança por demais textos. Irmão Anderson, o que é que esse verso 15 tem importante? Olha o que é que Paulo diz: Alexandre Latueiro, cuidado com ele. Cuidado com ele porque ele fez coisas contra Paulo, não somente por isso. Cuidado com ele porque ele resiste. Irmãos, a maioria das vezes o problema não é pecarmos, não é deslizarmos, não é fazermos coisas que o Senhor não queria. Não, isso vai acontecer. O problema é que alguns de nós seremos obstinados. Alguns de nós não vai ouvir nem a irmã que tem mais dias, nem a irmã que é anciã, nem a irmã que ganhou ela para Jesus, nem a irmã que ela disse que é como mãe dela. Alguns de nós não vai ouvir nem o irmão que só diz: ah, foi ele que me ganhou, eu tenho como pai. Alguns de nós nem ele vai ouvir. Obstinado, não quer ouvir ninguém. É esse tipo de pessoa que nós queremos começar a olhar, porque olhando para mim e para você, nós não estamos aqui lembrando de ninguém, nós estamos olhando no espelho, que é a palavra. Eu não quero que você lembre de ninguém, quero que você lembre de você. Senhor, e eu, quando alguém me puxa a orelha, quando alguém me diz que o caminho está torto, quando alguém diz que essa palavra foi mal colocada, quando alguém diz o que é, como eu acho? Eu deixo a casca quebrar e sair um pouquinho mais de Cristo, ou fico obstinado? Não escuto. Irmãos, se nós queremos crescer, e nós queremos, não há outro caminho senão baixar a cabeça e seguir. Paulo disse: ó, se afaste desse aí, não serve, não perca seu tempo. É porque Paulo está abandonando? Não, é porque ele não quer conversa. Tem um irmão, eu peço que eu não vou, claro, jamais diria nome, mas ore por esse irmão que eu vou citar aqui de novo, que é um irmão que eu amo tanto e espero vê-lo agora em julho, quando eu conseguir viajar. Julho. Esse irmão é muito querido, mas gera muito problema. E esse irmão, o que eu digo aqui, nós já dissemos para ele algumas vezes, esse irmão é a prova de que conhecimento não gera vida se você não aplicar você. Não é só leitura. Nós precisamos, irmãos, todos os irmãos que falam aqui, porque graças a Deus nós conhecemos eles. Quando nós saímos daqui, nós temos que ir para casa de cabeça baixa, olhando para nós de misericórdia a Deus. O Senhor nos ajude, porque essa palavra é tão alta, eu quero chegar pelo menos perto. É esse o nosso sentimento. Pedir que o Senhor nos ajude.
E agora faz uns 3 ou 4 dias, o irmão mandou um áudio, olha pelo irmão, o irmão não quer ouvir ninguém, o irmão sempre acha que está certo. Não, mas você não entende, isso aí eu já estudei. Eu mandei um áudio um tempo para ele, disse assim: você acha que está me ensinando? Eu digo: não, eu estou te lembrando. E você acha que eu não sei, me sabe? Mas olha como é que tu está, sozinho com tua família. 2 assembleias perto da tua casa, 2, e tu consegue viver só, obstinado. Nós temos irmãos assim, irmãos, e temos irmãos que vão terminar os dias assim. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós vamos, já espero até terminar hoje aqui esse tempo que eu tenho, ver que o final destes, se nós estivermos nesse pacote, não é bom. Mesmo que não perca a salvação, porque não perde, mas não é bom. Nós não queremos, na revelação do Senhor, estarmos obstinados, prepotentes e arrogantes, não, irmãos. Nós não sabemos o que é que o Senhor vai fazer, não. Boa coisa não é, não. É por amor? Vai ser. O Senhor, anotei 3 coisas aqui para eu lembrar. Ao nos disciplinar e nos tratar, o Senhor manifesta a sua autoridade e soberania, manifesta o controle dele sobre nós, e reconhece que todas as coisas estão nele. Tudo é nele. Mateus 5. Nós vamos ler só os primeiros versículos e já vamos para 2 Coríntios. É o texto que os irmãos já conhecem, já estão lá com Lucas, mas só para você marcar. Mateus 5. É o 5, 6 e o 7. Mas aí em casa, irmãos, leem com mais calma. Mateus 5, verso 13. Vós, nós, sois o sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido ou sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade ficada sobre o mentor, mas se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Sal e luz. Quem nunca ouviu essa expressão? Já ouviu várias vezes. Mas eu queria que você prestasse atenção no final. Lembremos uma coisa, irmãos: todas as coisas que nos acontecem durante todo o dia, todas, é para que, vamos voltar para a lição básica: como Cristo será percebido em nossos dias. Como? Ele pode aparecer nas nuvens? Pode. Ele pode se revelar no sonho para um pecador? Pode. Ele pode entrar no ônibus? Ele pode tudo. Mas a igreja nasceu para revelar a Cristo. É para isso que a igreja nasceu. A igreja é a extensão, é o corpo de Cristo. São suas mãos, seus braços. É onde ele age, é onde ele faz. E é sobre esse assunto que o Senhor está tratando. Se essas pessoas que somos nós deveriam ser salgar, mas elas começam a brigar, adulterar, fornicar, mentir, enganar, roubar,
fazer tudo que o mundo não verá Cristo. O que é que ele diz? Não servirá mais para nada, vai ser pisado pelos homens. Aí eu queria dizer bem baixinho para você: olhe para o Evangelho aí fora e saiba de uma coisa: por causa de muitos que o Senhor vai acertar a conta, hoje o Evangelho é pisado pelos homens, e a culpa é deles. Irmãos, eu sei que Satanás tem os seus, mas já faz alguns anos que alguns irmãos nossos, que nós temos que orar por eles e por nós, fizeram o sal ficar sem sabor. E o que está acontecendo é ser pisado pelos homens, porque não presta. Qual a moral? Como você apresenta Cristo para nós, e daqui 2 semanas eu sei que tu bate na esposa, roubou o dízimo, enganou todo mundo, furtou a fé? Como? A única coisa que você está contribuindo é para que o sal seja sem sabor e seja pisado, e nós tenhamos que estar nesse meio, porque não tem 2 igrejas, só tem uma. Pode ter 3.000 placas desse planeta, mas igreja só tem uma. Um homem ladrão rouba lá não sei aonde, usa o nome de Jesus para vender água, vender feijão, vender arroz, sei lá o que. Aí quando o homem passa por mim, diz assim: o ladrão de arroz, eu não fiz nada, mas eu estou nesse corpo, não tem jeito. Eu não posso olhar para aqueles assim: meu amigo, aquele ali, não, eu estou nesse corpo. Só que se alguns resolverem tomar o caminho de não ser sal, o Evangelho será pisado pelos homens, porque não salga. E a luz, o candelabro, quando a gente estudou o Pentateuco lá atrás, vocês irmãos lembram, o candelabro é uma das figuras muito lindas do Senhor, os 7 Espíritos, muito maravilhoso. Mas o candelabro reflete o Senhor. Nós, irmão, a luz não é nossa, tá? Quando você lê isso aqui, pelo amor de Deus, não fique se enganando achando que é a cocada, não. A luz não é nossa, não. Nós apenas refletimos o Senhor, mas se não tem Senhor para refletir, nós deveríamos, como gerações que vieram antes de nós, irmãos, eu nunca vou cansar de repetir isso, gerações que vieram antes de nós, sim, deram uma luz melhor do que a de muitos hoje. Pessoas honradas, pessoas que a pessoa dizia: não pode fechar o negócio, é crente, pode contratar na empresa, é crente. É isso aí que o Senhor está dizendo: se o sal salgar e se a luz brilhar, o Senhor receberá honras e glórias. Amém? É aquele patrão que vai lá no teu trabalho e dizer assim: olha, a empresa está quase quebrando, vamos demitir todo mundo, mas esse aqui fica, que esse aqui é fiel, nele eu tenho confiança. Ai, não é você, oh, glórias a mim. Não, irmão, foi o Senhor que te deu capacidade para ser. Foi o Senhor que te fez um bom administrador, um bom professor, seja lá o que você for. Foi o Senhor. E a honra devolva para Ele, que é dele. Mas, irmãos, o que o Senhor tenta muito objetivamente mostrar em Mateus 5, 6 e 7 é que nós viramos ou nos tornamos essa igreja que vai para o mundo para que ele seja percebido, e não é no blá blá blá, não, que blá 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 os fariseus já tinham mostrado que não serve. Agora seria na vida, no viver, no tratar, nas questões. A gente avança para 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Paulo,
5. A gente vai ler a partir do 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna e nos céus. Amém, irmão? Não sei se você já percebeu, mas eu vou dizer, porque eu já vi um irmão com toda simplicidade falando isso aqui, se é a casa dele, mas não é a tua casa, não é o teu corpo. Amém? Ainda que a doença, ainda que a tortura, ainda que qualquer coisa leve a tua carne, o teu corpo, não se preocupe, há uma morada guardada. Amém? Não se preocupe com isso. Verso 2: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para o que é mortal se absolva pela vida. Paulo, vamos parar aqui para não confundir a mente. Paulo está falando de vida e morte, vestidos com esse corpo em vida, nu pedir a morte. Paulo está dizendo, não é que eu queira que me matem, não é que eu queira não é que eu vou cometer suicídio, não, nada disso, mas eu anseio por essa morada no céu. Amém? Irmãos, eu acredito que para nós, me perdoe que eu não quero generalizar, que pode ser que você viva em uma perspectiva diferente da minha, e se é, Deus te abençoe. Não é generalizando, porque toda generalização é burra, não é isso, mas a maioria de nós, se não todos, precisamos voltar para esta perspectiva do Evangelho, a do alto, a de cima, sabe, almejar as coisas do alto, sabe aquele louvor que a gente tem dificuldade de explicar, tem saudade do céu. Como é que eu tenho saudade do céu, se eu nunca fui para lá? É nesse ponto. Verso 5: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do seu Espírito. O que é o penhor? A garantia. Verso 6: por isto estamos sempre de bom ânimo. Amém? É esse. Sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor, porque ainda andamos por fé e não por vista, mas temos confiança e desejamos, antes de deixar esse corpo, para habitar com o Senhor, porque muito desejamos também ser agradáveis, quer presente, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Amém? Os textos agora vão se afunilando para esse assunto. Paulo está falando de viver e de morrer. Olhe, o meu corpo anseia o celestial. Se eu estiver aqui, quero honrar o Senhor. Se eu não estiver, eu quero estar com o Senhor. Mas de quer morramos ou vivamos, temos que ser o Senhor. Em outros textos ele vai deixar isso mais claro. E no verso 10 ele começa afinando para nós, porque todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que haver feito por meio do corpo, seja bem ou mal. Irmãos, essa doutrina de herança ou receber algo pós-morte, ela não é de agora, ela é do século 3 e 4, ela é das Escrituras. Tanto é que nós já falamos, eu fiz questão até de, aproveitando aí uma morte do Francisco, ler alguns comentários que foram feitos por padres e publicados na internet, até para ver qual era a percepção ainda de purgatório da Igreja Católica. A percepção deles, lembrando que esses irmãos beberam nessa escritura, é muito próxima da nossa. Se quer dizer que é a mesma? Não, há uma diferença muito grande. Em que? Em que alguém que passou da vida para a morte
mesmo depois, por exemplo, até onde nós vamos juntos nesse assunto, aquele que passou daqui para lá receberá recompensa ou receberá tratamento? Purificação. Essas duas palavras são muito claras para qualquer padre. Saiu daqui bem, receberá do Senhor herança. Saiu mal, vai receber um tipo de tratamento. Qual é a dificuldade então dos dois conhecimentos? É que na doutrina católica, esse tratamento ainda tem possibilidade de ser ajudado por alguém que está vivo. Aí nós não entramos. A pessoa que está lá, que morreu, que não estava muito bem, se aqui fizerem algumas coisas por ela, orarem por ela, misericórdia por ela, ela vai melhorando lá. Não, isso não é o que a Bíblia diz. Não existe mais o que fazer. Não existe ninguém aqui embaixo que possa interferir naquilo que já foi feito lá em cima. Já foi. Não existe mais isso. Então, é por isso que tem que tomar cuidado nessa heresia que se tornou o purgatório católico, a essa separação bem grande. Há um ponto que eles, por questão de missa, por questão de acender vela, e por segundo Macabeus, que é um livro apócrifo, porque eles usam uma base bíblica que é essa, 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios e 1 Coríntios, está lá, eu vi hoje o texto. Eles usam 2 Coríntios e 1 Coríntios para falar dessa passagem. Aí depois usam 2 Macabeus. Em 2 Macabeus, que é a mesma base dos mormons, que fazem os seus cultos pelos mortos, até a 5ª geração, se eu não estou enganado, é possível que ele está vivo intermediar alguma ação porque ele já morreu. E aí, a Bíblia não faz nenhuma autorização a isso, nada. Tanto é que o rico e Lázaro é uma grande lição para nós, que aquilo não é uma parábola, para mostrar que já foi. O que foi feito aqui foi. Se não foi feito, não foi. Acabou. Não tem mais o que se fazer. E serve também para nós. Agora, fechando lá esse parênteses lá dessa comparação, para não dizer que é a mesma coisa, porque eu sugeri na reunião passada, o irmão pensar, não, mas a mesma coisa. Não, há uma diferença. Porque nós, assim como as Escrituras diz, precisamos estar preocupados agora. Com o que fazemos agora, porque tudo será julgado no tribunal de Cristo. Todas as coisas, sejam elas boas ou ruins. Se aquilo que eu fiz de bom vai contribuir com a minha salvação, não, sua salvação foi o Senhor que te deu. Agora, tudo aquilo que você fez aqui, conforme Mateus 5, 6, 7, conforme outros textos, de se dar ao Senhor, isso te dará recompensa, galardão, herança do Senhor. O que é, irmão, nós não sabemos, mas nós sabemos que muitos homens morreram e almejaram receber essa herança, e nós queremos participar dela, reinar com o Senhor, estar com o Senhor. Mateus 7, e a gente já vai encerrar aqui só um minutinho. Mateus 7, não, desculpe, vamos para 1 Coríntios logo, que Mateus nós já lemos. Vou ler só mais 4 textos e nós encerramos. 1 Coríntios 3. 1 Coríntios 3. Vamos ler a partir do 10. Ia ler a partir do 1, mas do 1 em diante, vocês irmãos já conhecem. Como nós já falamos aqui hoje, 3, o versículo 1, Paulo começa a falar de... vou ler só o primeiro para você entender. Eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Irmãos, eu tenho... Meu Deus, quando eu leio algumas coisas que ainda estão em revistas de escola bíblica, eu fico impressionado quanto isso pode produzir um erro. Entenda, a maioria dos irmãos acreditam que irmãos espirituais são aqueles que têm dons. Falou em língua, deu 2 rodadas,
ou prega maravilhosamente bem. Você olha e diz: eita, que irmão espiritual. Não. Isso é um engano para nós. A espiritualidade não está em fala, em ações. A espiritualidade só pode ser provada pela vida. E Paulo está dizendo: olha, se Paulo fosse olhar para aquela assembleia apenas pelos dons, irmãos, o que mais tinha ali era irmão espiritual. Mas a medida de Deus, do Espírito, para a igreja, se ela é espiritual ou não, não é os dons. Essa lição é dura, difícil, mas é clara, não é os dons. Não quanto, os dons são importantes. É sempre bom falar isso, que parece que a gente fala é contra os dons. Não, amado. Que Deus abençoe, que Deus encha a Assembleia dos Dons, que Deus manifeste o seu poder e sua glória, que Deus cure, que Deus dê os dons que Ele quiser para nós. Amém. Mas a medida espiritual, sermos espirituais, tem a ver com o quanto de Cristo é expressado em nós. Oh, irmão, isso é tão bonito. Sabe por quê? Porque a maioria de nós não falará em línguas. Imagine se você precisasse, para ser espiritual, falar em língua, ou pregar muito bem, ou curar alguém. Imagine, se você precisa ter alguma coisa assim magnífica, que as pessoas olhem e batam palma e digam: oh, que irmão espiritual. Não, irmão. As pessoas precisam olhar para você e ver Cristo nas suas ações, ver amor, paz, longanimidade, misericórdia. É isso. Aí Paulo diz: olha, eu analisei pelo Espírito e não pude escrever uma igreja espiritual. Vocês são carnais. E o que é uma pessoa carnal? É outra dificuldade que alguns teólogos protestantes têm. O que é uma pessoa carnal? É alguém que nasceu de novo, mas resolveu viver segundo a sua própria vontade. Se você quiser uma definição bem simples, não teológica nem rebuscada, o que é um irmão carnal? O que é uma pessoa carnal? Alguém do mundo pode ser carnal? Não, lá ele é um homem natural. Homem natural, homem espiritual, homem carnal. Homem natural não tem Deus, não tem espírito, não tem nada, é um zumbi. Agora na igreja nós temos homens espirituais e homens carnais. Homens carnais é aqueles que podem ser cheios do Espírito, mas são lascivos, mulherengos, briguentos, rancorosos, tudo. Briga pelo prato, fila. Tem um espírito, mas é carnal. Aí Paulo, olha, eu não pude falar com vocês, porque vocês são carnais. Vocês não conseguem se controlar. São dominados pelo estômago, dominados por vocês mesmos, fazem o que querem, uma bagunça. Não conseguem nem tomar ceia juntos. E querem ser chamados. É por isso, irmão, nós temos que orar ao Senhor. Abre os olhos dos irmãos. Continuando, versículo 10. Para a gente chegar. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Desculpe, irmão, eu pular para o 10, é o tempo. Mas Paulo vem falando da igreja, o que cada um faz, dos dons, que um planta, o outro colhe, e ele é um sábio, e um edifica, mas cada um veja como faz. 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto. Verso 12. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, um dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Os irmãos lembram que em um certo momento algum grupo de irmãos vai chegar para o Senhor, e aquele texto muitos irmãos têm muita dificuldade.
vai chegar para o Senhor e dizer: Senhor, mas eu curei, eu profetizei, eu fiz tanta coisa, e dá para cá meu prêmio, manda para cá, onde é que está aí o meu galardão? E o Senhor vai olhar e dizer assim: teu nome mesmo? Não, é Anderson. Anderson? E não conheço não. Não foi autor, eu mandei fazer nada. Tu fez o que mesmo? Não foi autorizado a fazer nada. Fez o que quis, do jeito que quis, da forma que quis. Irmão, será uma decepção absurda estar diante do Senhor da forma que não deveríamos estar. Então a nossa preocupação não é com salvação ou perdição. Graças a Deus esse problema foi resolvido. A nossa preocupação é por amor, é por querer estar diante do Senhor e dele ser abraçados, dele receber galardão, dele dizer: ó, filho amado, o que tu fizeste, e de alguma forma, irmãos, sermos retribuídos por o amor que nós dedicamos e ele dedicou a nós. E não sermos envergonhados de forma terrível. 1 Coríntios 9, vinte e três. Primeira Coríntios 9, 23 ao 27. E eu faço isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só levanta o prêmio? Correi de tal maneira que o alcançais. Todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coisa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Eu vou já continuar. Mais uma vez, Paulo usa uma linguagem de ginasta, de atleta. E nessa linguagem de ginasta e de atleta, Paulo diz: olha, essas pessoas, para receber prêmios e galardões, se preparam, malham, vão atrás, correm obstáculos, sobem, ficam a noite toda se preparando por uma medalha. O incentivo dessa palavra, irmãos, um deles hoje é isso. Nós precisamos querer vencer essa corrida. Vencer. Receber esse galardão, receber esse prêmio. Só que para isso temos que nos preparar. Temos que melhorar, temos que nos lapidar, temos que nos ajustar. Temos que cada vez mais buscar no Senhor formas de crescimento e vida. Amém? Para encerrarmos, dado o nosso tempo que já estourou, nós queremos dizer uma coisa para mim e para os irmãos. Essa consideração eu quero fazer como consideração final. O que eu considero muito importante nós entendermos é que esse galardão, isso que o Senhor vai nos dar por prêmio, por recompensa, ele depende do quanto cada um de nós se dá para o Senhor. Em uma guerra, irmão, nós temos muitas pessoas que lutam lá a guerra. E quando são condecorados, não é somente aqueles que estão na frente, não. Aqueles que são mais vistos. Todos nós somos chamados para uma guerra, para uma batalha espiritual. E para todos nós será dado a devida recompensa. Eu não quis trazer aqui a ênfase nas trevas exteriores. Isso ficará para o momento do serviço. A ênfase é que nós precisamos almejar receber esse prêmio. Não importa aonde você vai estar nessa guerra.
Muitas pessoas foram para a guerra. O Brasil mesmo, das guerras que participou, a maioria foi enfermeiro, cozinheiro. Não foi para frente de batalha, muitos deles, mas receberam a devida honra. Então a honra que cada um de nós vai receber não depende da posição que o Senhor te colocou no corpo. Depende da dedicação que você tem a essa batalha, a estar com o Senhor, a estar firme com Ele. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. O irmão vai falar aqui sobre o partido do pão.